Exatamente às 1h47 da manhã de 6 de novembro de 2025, nos arredores industriais da região de Tula, a pouco mais de 180 quilômetros ao sul de Moscou, uma instalação que operava nas sombras, produzindo drones para a guerra contra a Ucrânia, foi exposta sob um céu negro e gélido. Era uma fábrica disfarçada de complexo de montagem tecnológica, com prédios retangulares com telhados de chapa metálica, pavilhões de teste, um pequeno campo de antenas e um pátio de onde, durante o dia, partiam caminhões sem identificação. À noite quase não havia atividade, uma equipe reduzida, iluminação mínima, o ruído de máquinas em modo de manutenção. A Ucrânia escolheu aquele horário porque a fábrica estava cheia de materiais, os depósitos auxiliares estavam abastecidos e as defesas aéreas russas na área estavam em seus turnos de operação. Não foi um ataque impulsivo, foi uma caçada. A inteligência ucraniana vinha monitorando aquela fábrica havia semanas. Não se tratava de uma fábrica qualquer. Ela montava modelos de drones de reconhecimento de média resistência e, segundo fontes em Kiev, também integrava drones kamikaze russos com sistemas de orientação atualizados. Nas palavras de um oficial ucraniano, era um multiplicador de guerra. A cada semana de operação, mais drones russos apareciam nas linhas de frente. Mais ataques eram lançados contra portos ucranianos e mais sobrevoos eram realizados sobre posições de artilharia. Por isso tornou-se um alvo. Atacar uma bateria de artilharia na linha de frente poderia interromper um dia de bombardeio. Destruir a fábrica que abastecia esses bombardeios poderia interromper dezenas. O ataque não foi realizado com um único míssil. Foi um ataque escalonado de longo alcance, com uma trajetória calculada para evadir as defesas aéreas da região e atingir alvos quase paralelos a elas. De acordo com a versão que circula em Kiev, mísseis de cruzeiro lançados do ar foram usados contra alvos fixos, programados com as coordenadas dos principais navios e da usina nuclear. A trajetória foi baixa durante a maior parte do voo, aproveitando-se do terreno e da interferência eletromagnética na área de Tula, repleta de instalações industriais. Quando o radar russo os detectou, eles já estavam na fase final do voo. A 1h47 Mosimin-16S, o primeiro drone atingiu o módulo principal de montagem. Ali, naquele prédio longo e estreito, ficavam as linhas de montagem onde fuselagens de material composto eram montadas. Motores de combustão interna leves eram instalados. Links de dados eram testados e asas dobráveis eram embaladas. A explosão arrancou o teto como se fosse de papel, derrubou o guindaste interno que se movia sobre trilhos e espalhou dezenas de prateleiras de componentes pelo chão. Faíscas e chamas imediatamente incendiaram plásticos de engenharia, resinas, solventes de limpeza e caixas de baterias. O fogo se transformou instantaneamente em um incêndio químico, produzindo uma fumaça densa. Diferente da de qualquer prédio comum, era a fumaça de uma fábrica de drones. 42 segundos depois, um segundo míssil atingiu o prédio da central elétrica, um bloco inferior que abrigava geradores a diesel, transformadores e o sistema de climatização das salas de eletrônica. Esse impacto foi ainda mais crítico para os russos, pois cortou o fornecimento de energia para as áreas não atingidas diretamente. As portas automáticas emperraram, as bombas de incêndio não ligaram imediatamente e o sistema de câmeras ficou inoperante. Durante vários minutos, toda a usina foi iluminada apenas pelo fogo. E o incêndio era tão intenso que drones de observação ucranianos, voando a grande altitude, registraram tudo. A onda de choque estilhaçou as janelas dos prédios administrativos. Guardas nas guaritas de entrada foram arremessados ao chão. As sirenes demoraram alguns segundos para serem acionadas, pois o sistema estava configurado para alarmes internos, não para um ataque de precisão. Naquele momento, os bombeiros industriais mais próximos estavam em Tula. Os que estavam dentro da usina foram rapidamente sobrecarregados pela magnitude do incêndio. As chamas se espalharam pelos dutos de ventilação até as salas onde os sistemas de navegação e controle remoto eram montados, prateleiras repletas de placas de circuito impresso, fiação de cobre e conectores de precisão. Tudo isso queima rapidamente quando a temperatura inicial é tão alta. De Moscou, autoridades da defesa aérea tentaram retratar o incidente como um ataque de míssil ucraniano parcialmente interceptado. Mas vídeos que circularam de cidades próximas à fábrica mostraram três coisas que contradiziam o termo parcialmente. Primeiro, um brilho contínuo que durou mais de 15 minutos. Segundo, várias explosões secundárias marcando o avanço do fogo pelos prédios. Terceiro, a chegada de caminhões de bombeiros em ondas, não todos de uma vez. Quando as explosões secundárias são tão espaçadas, é o estoque que está explodindo. Em outras palavras, a Ucrânia não atingiu apenas o prédio.
Atingiu drones que estavam prontos, peças aguardando montagem e, provavelmente, uma remessa pronta para decolagem. A localização do alvo tem significado tanto simbólico quanto operacional. Tula não é uma cidade fronteiriça. Tula representa o coração industrial da Rússia, aquela que fabrica armas, fornece sistemas e se considera fora do alcance da Ucrânia. O fato de um míssil ter conseguido atingir e destruir uma fábrica inteira de drones diz muito sobre a evolução da guerra em novembro de 2025. As distâncias diminuíram. A Ucrânia já não ataca apenas depósitos em Belgorod ou refinarias em Ryazan. Agora invade a área onde os drones que a atacam são fabricados. É uma resposta direta. Se vocês me atacarem com drones, eu destruirei o local onde vocês os fabricam. O impacto estratégico é claro. Cada drone russo que não é fabricado naquela fábrica representa um drone a menos sobre o Mar Negro, sobre Odessa, sobre o rio Dnipro. As linhas de produção de drones russos não são infinitas e muitas dependem de componentes ou eletrônicos importados, difíceis de obter devido às sanções. Uma fábrica destruída não pode ser reconstruída em 2 dias. Requer novos equipamentos, restabelecimento do contato com fornecedores, treinamento de pessoal e realocação da produção para fábricas que já operam em plena capacidade. Com um único ataque, a Ucrânia obrigou a Rússia a fazer todo esse esforço. Dentro da fábrica, o layout da produção agravou o desastre. As áreas de armazenamento das fuselagens ficavam muito próximas das áreas de teste de motores e comunicações. Isso facilitava o fluxo de materiais em tempos de paz, mas, em um ataque, significava que o fogo tinha combustível de sobra. Pequenas explosões azuis, típicas de baterias de lítio explodindo, eram visíveis. Chamas mais amareladas surgiram quando o fogo atingiu o isolamento e os componentes de poliuretano. E nuvens escuras apareceram quando a estrutura metálica começou a desabar, arrastando consigo as instalações de pintura. As chamas atingiram alturas que levaram os vizinhos a acreditar que se tratava de um depósito de combustível e não de uma fábrica de drones. As defesas russas na área reagiram tarde demais. Em poucos minutos, era possível ouvir disparos antiaéreos distantes, tentando abater o que restasse no céu. Mas, a essa altura, os mísseis já haviam atingido o alvo e os drones de observação ucranianos estavam muito altos. Tudo o que conseguiram fazer foi criar um perímetro defensivo que já não protegia nada. A fábrica já estava em chamas. Os bombeiros trabalharam a noite toda, mas ao amanhecer, tudo o que restava era uma estrutura retorcida de vigas e uma laje de concreto coberta de sucata metálica queimada. Não havia teto, janelas ou linhas de montagem reconhecíveis. Em Kiev, o ataque foi descrito como uma operação de interdição industrial. Em termos militares, isso significa cortar a capacidade do inimigo de fabricar armas antes que elas cheguem à linha de frente. Não se tratava de atingir drones em voo, mas de destruí-los ainda em fase inicial de desenvolvimento. E o fato de a operação ter sido realizada dentro da Rússia, longe da linha de frente, envia outra mensagem. O território russo envolvido na guerra, fábricas, depósitos, centros de comando, está na lista. Não há mais nenhuma garantia de profundidade estratégica. Para a Rússia, a perda não é apenas material. É também uma perda de prestígio defensivo. As autoridades em Tula se vangloriaram durante anos de seu anel de proteção ao redor das instalações militares. O fato de um ataque ucraniano ter conseguido romper essa zona de segurança, atingir alvos, causar incêndios que queimam por horas e deixar uma lacuna na indústria de drones, diz muito sobre a abrangência da defesa. Isso força o Kremlin a redistribuir suas defesas, a trazer mais sistemas de mísseis para o interior e a implantar mais radares onde antes não existiam. E cada sistema trazido para Tula significa um sistema a menos protegendo a Crimeia ocupada, as bases no Mar Negro ou as linhas de suprimento do sul. As câmeras que gravaram à distância também mostraram outra coisa. Pequenas explosões sucessivas em um prédio anexo, a instalação de testes de motores. Esse detalhe indica que a fábrica estava em plena produção, não paralisada. Havia motores armazenados, combustível para testes e componentes já conectados. São meses de trabalho perdidos em uma única noite. E em uma guerra de desgaste tecnológico como a de 2025, cada mês de produção destruído vale mais do que alguns tanques no campo de batalha, analistas militares interpretarão esse ataque como uma aposta da Ucrânia para interromper a cadeia de suprimentos de drones russos antes do inverno. No final do ano, a Rússia normalmente intensifica os ataques com drones contra a infraestrutura ucraniana, energia, portos e indústria. Se a Ucrânia conseguir reduzir o número de drones russos operacionais em novembro, dezembro e janeiro, terá protegido indiretamente suas cidades. É uma defesa preventiva. Em vez de abater drones em Kiev, a Rússia os destrói em Tula, enquanto ainda estão desmontados. Há também um componente psicológico no ataque contra os trabalhadores russos daquela indústria.
A maioria deles acreditava estar em um lugar seguro. Não eram soldados, não estavam em Belgorod, não estavam na Crimeia. Trabalhavam em uma fábrica de tecnologia. O fato de essa fábrica ter sido destruída em plena madrugada lhes diz algo. Seu trabalho não é neutro. Se fabricam drones que atacam a Ucrânia os perseguirá. Isso pode levar à saída de funcionários, pedidos de demissão voluntária, aumento dos gastos com segurança privada e maiores exigências salariais. Tudo isso aumenta os custos de produção e incomoda o Estado russo. Para os ucranianos, por outro lado, o ataque tem um enorme valor motivacional. Significa que os mísseis de longo alcance que vem desenvolvendo com assistência ocidental não são mais usados apenas para defesa, mas para caça. Significa que a inteligência está operando a centenas de quilômetros de distância. Significa que podem escolher uma noite, um navio, um prédio e fazê-lo desaparecer. E significa que podem relatar o ocorrido com nomes e horários. 6 de novembro de 2025, 1h47, fábrica de drones de Tula, destruída. Na manhã seguinte, máquinas russas de remoção de entulhos tiveram que trabalhar em meio à fumaça e aos destroços retorcidos. Parte do telhado havia desabado sobre as estruturas de sustentação que precisaram ser removidas. Imagens de satélite do início da manhã mostraram o retângulo carbonizado, a mancha preta no concreto e veículos de emergência alinhados do lado de fora. É um sinal de que a era da retaguarda intocável na Rússia acabou. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Inscreva-se para acompanhar este confronto.